mais algo nesta noite. Eu queria contar um pouco da minha história para os irmãos, o meu começo de evangelho, a qual eu começo com o evangelho com um mês e recebo uma proposta, a qual alegrou o meu coração aqui nesse ministério. O pastor chega para mim durante 30 dias e ele fala: ô Júnior, irmão Júnior, você quer ser batizado? E eu falei, eu já aguardava em Deus isso. Eu estava almejando ser batizado nas águas. E aqui, quando eu fui batizado pelo pastor, a hora que eu mergulhei, que ele me colocou na água, foi apagado muita coisa que eu tinha lá atrás. Muitos erros, muitos pecados. Irmão, você não lembra? Eu lembro, mas eu tenho que fazer esforço. Eu não quero mais fazer esforço para isso. Eu não quero mais fazer esforço. E de repente começou a minha caminhada no evangelho como cristão. E chegando aos 6 meses eu me desesperei, porque eu tinha um alvo já. Eu tinha conseguido que era o batismo. Eu estava no alvo, que era o batismo do Espírito Santo. Eu subia para o monte. E eu via minha mãe, via os irmãos, via eu, tudo falando em língua. Eu via os irmãos falando em língua. Eu achava maravilhoso aquilo. Passando profecia. Eu sentia a presença do Espírito Santo. Deus falava comigo. Eu fui agraciado com a presença do Espírito Santo. Voltando atrás, antes de seguir o Evangelho, eu caí de moto. E a minha mãe falava: filho, quando tu sair, tu pede para o Senhor te guiar, convida o Senhor Jesus Cristo. E eu naquele dia, eu saí com a moto a 120 por hora. E me deparei com um cachorro a 120. Quando eu olhei o velocímetro da moto, 120 por hora, eu falei: o que eu vou fazer? Agora eu vou morrer. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, me deu calma e eu conseguia cair 70 por hora, 70 km por hora. Aí você pode falar assim: mas 70 por hora não vai acontecer nada. As pessoas caem a 20 por hora e morrem, irmão, batem a cabeça, acabam morrendo. Mas as mãos do Senhor Jesus Cristo estavam estendidas naquele dia. E eu caí, não aconteceu nada, só ralei a mão porque eu estava sem luva, perdi o capacete, perdi blusa, perdi a calça, mas a minha vida, aquilo que eu tinha, a fé que eu tinha de sair vivo daquele dia não foi tirada. Logo após eu começo a andar de moto, eu vejo cachorro na rua passando para todo lado, em visão. E eu já falo: eu estou ficando maluco, com o medo que estava daquilo que tinha acontecido. Mas o Senhor começa a falar comigo. Aí você fala: o Senhor começa a falar com você como? Eu comecei a ouvir a minha voz. A minha voz, ela começou a ser complexa na minha mente, começou a falar comigo. E de repente um dia eu falei: eu vou fazer experimento para ver se essa voz é a voz de Deus ou a minha voz. Essa voz, quando ela vinha, ela começava a me trazer plantos de choro, de arrependimento na minha alma, que eu não podia controlar. Eu comecei a ir 2 semanas, 3 semanas para o meu trabalho. Eu almejava ficar em cima da moto, eu queria dar volta antes de ir para o trabalho, para poder o Senhor Jesus Cristo conversar comigo. O Espírito Santo começou a conversar em cima de uma moto comigo. Começou a me falar das coisas que ele ia realizar na minha vida. O plano que ele tinha de ter me protegido naquele momento, naquela hora. O Senhor Jesus Cristo começava a conversar coisas sobrenaturais comigo. Hoje em dia eu estou aqui, eu não tinha palavras nem para dar uma saudação. Muitas das vezes eu vim aqui cantar um louvor com essa voz bonita que eu tenho. E o Senhor começou a me levar para uns caminhos, irmão, a qual só Ele conhece. Irmãos, para encurtar mais a passagem, eu trouxe para a moto, mas eu vou estar levando. E eu almejei ser batizado com o Espírito Santo. Eu nunca falei, eu falei isso aqui no começo, acho que o pastor tinha faltado nesse dia. Foi um dos dias que o pastor não faltou, o pastor não costuma faltar desde que eu estou aqui. Mas foi um dia que ele me convidou e falou: irmão, fala o que aconteceu com você. E eu almejava muito o Espírito Santo. E nessas idas de almejar o Espírito Santo, eu ficava lá e cá, buscando o Espírito Santo de dia, de tarde, de noite, de dia, de tarde, de noite. Como eu buscava o Espírito Santo, irmão? Eu cultuava de manhã, eu cultuava de tarde, eu cultuava de noite, eu cultuava na madrugada, eu ia para monte, eu subia, eu descia, a ponto, o Espírito Santo pode te batizar no banheiro, pode te batizar na rua, pode te batizar na moto, e nada acontecia. 6 meses eu falei: Senhor, eu acho que eu não sou para isso não. Acho que eu vou ter que ficar com o Senhor sem o batismo do Espírito Santo. Eu falei: mas eu sei, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, Senhor. Eu não vou conseguir. E eu coloquei naquele dia.
Uma palavra veio para mim pelo meu irmão, pelo evangelista Ailton, que veio para mim e falou: mas por que você quer tanto ser batizado com o Espírito Santo? Eu falei: sim, e eu tento e não consigo, e eu já estou cansado disso. E ele falou assim: você já é batizado com o Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 2, dos apóstolos, fala que naquele dia veio o Espírito Santo e encheu todos, e é uma promessa. Isso daí não tem que mais que buscar, você tem que somente crer nisso daí. E essa palavra de fé, a qual o Senhor quer falar nesta noite. Muitas das vezes a nossa vitória, irmãos, não está pelo que a gente vamos fazer. A fé está pelo que a gente já decreta dentro do nosso coração. Né? E naquele momento eu tomei aquela palavra no meu coração. E mais tarde eu fui ao monte com ele. Ele deve se lembrar disso. E eu orei ao Senhor. Eu falei: Pai, a partir de hoje eu sou batizado com o Teu Espírito Santo. E eu não quero saber de mais nada. Eu sou batizado, já decretei meu coração pela fé a qual o Senhor tem me dado. E orando ao Senhor, eu senti aquele conforto, aquela leveza no Espírito. E aquela ansiedade que tinha saído, não estava mais. Aí na oração do monte, quando nós estávamos encerrando, aí ele falou comigo, ele falou: e aí? Eu falei: eu já fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu falei isso, ele tomou aquele susto e falou: já? Eu falei: já. Pela fé a qual tu falou que foi decretado, eu já decretei dentro do meu coração também. Eu sinto diferente já, eu começo a andar diferente, a falar diferente. Só que eu sabia, o raciocínio lógico, você sabe que você não é. Mas no seu coração você já é, você já tomou posse. Seja por um trabalho, seja por uma cura, você já tomou posse, irmão. E naquele momento eu desço do monte e eu subo para o monte de novo. Como eu dizia que eu subia direto, subia e descia o tempo todo. E naquele dia teve uma roda no monte à noite. Isso foi de tarde, à noite, e eu fui de novo. E tinha um irmão, agora eu não quero tocar o nome do irmão. E o irmão, eu falei: agora é meu grande momento, eu vou entrar nessa roda e vou ser batizado com o Espírito Santo. Agora eu consigo, agora que hoje não passa de jeito nenhum. Aí eu entrei, quando eu entrei, aí o irmão olhou e falou assim: irmão, ora mais, busca mais, porque eu falo com o irmão, vai demorar um pouco ainda, velho. Eu falei assim: amém. Eu falei desse jeito: amém para ele. Aí a minha mãe me chamou na roda, minha mãe estava nesse dia, a irmã Silene. E ela me chamou: meu filho, Deus me deu uma palavra. Eu falei: qual foi a palavra? Sabe lá na transformação, a qual o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, que Ele transforma a água em vinho? Eu falei: sei. Falei: mas o Senhor fala que teve eu contigo, Maria, né, que é a mãe do Senhor Jesus Cristo, e depois ela ordena que fizesse tudo que Ele lhe dissera para o servente. E ali o Senhor Jesus Cristo pede que colocasse talha e faz a multiplicação da água para o vinho. Eu falei: então, eu já tomei posse da minha vitória. Eu vou ser batizado mais antes que o irmão falou lá. Eu falei, eu decretei no meu coração. Aí eu vim do monte à noite, isso já era 2 e pouca da manhã, desci do monte, tomei um café na casa da minha mãe, fui para minha casa, tomei um banho e deitei. Eu deitando na posição que eu estava, eu me lembro. Aí veio uma ministração do Espírito Santo e eu falei: eu estou acordando. Aquele poder, aquela autoridade vindo e crescendo sobre mim. E eu abri os olhos e eu falei: nossa, é o Espírito Santo. Eu falei: é o Espírito Santo. Só que quando ele ministrou o poder dele e eu levantei, ele fez eu olhar para algo. E quando eu olhei, meu corpo estava em cima da cama do jeito que eu estava. Meu corpo estava lá estirado do mesmo jeito. Não me mostrou a minha mulher, mas mostrou meu rosto. Eu falei: nossa. E de repente eu fui levado para a sala da minha casa. Eu estava no quarto, fui levado para a sala. E começou a ser ministrado um algo vivo, como se fosse uma água viva, mas ela tinha cores. E ela começava a se mover e ela tinha vida. E ela tomou todo aquele quarto. Todo aquele quarto foi cheio. Eu consigo conversar com o Senhor nesse momento, milhões de palavras em questão de segundos. Porque a palavra do Senhor fala que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
E eu perguntei para o Senhor em pensamento, falando com Ele, e eu falei, o que é isso, Senhor? E Ele falou, é a minha glória. Aí você pode falar, mas a glória do Senhor não é isso. Ninguém viu a glória do Senhor. A glória do Senhor ele pode ser manifestada por água, por fogo, por poder, por autoridade. Pode ser se manifestado por energia, ele pode ser manifestado. Ele se manifesta no meu corpo como energia. Ele se manifesta como púrpura de ouro. Ele se manifesta como fogo. Eu já senti o fogo do Senhor Jesus Cristo. A glória do Senhor ela é diferente do que a gente pensamos, imaginamos. Ela pode ser manifestada de várias formas. Devemos a gente estar no caminho do Senhor, né? E além daquele momento, eu fui ministrado com o poder do Espírito Santo, com o batismo, e eu falei uma 5 línguas estranhas. E vindo aquela glória sobre mim, eu caí no chão. E eu caí no chão ali, eu me sentia como se fosse o homem mais poderoso da face da terra. Eu acho que eu poderia acabar com o soberano todo de uma vez só. Esse era o meu sentimento. Mas ao mesmo tempo eu tinha um sentimento de uma criança. Eu não queria fazer mal nem para uma barata na terra, nem para um bicho. O meu sentimento era de algo muito forte e algo muito pequeno, a qual o amor era tão grande por uma barata, vamos assim dizer. Não fazia mal a ninguém. Então esse sentimento ele foi plantado dentro de mim naquela hora. Naquela hora a glória do Senhor, o que me chama a atenção é que eu já vi o pastor pregando aqui só para testificar o que o pastor fala. A glória do Senhor ela trabalhava assim, ó. O que quer dizer isso, irmão? Anti-horário. Anti-horário. A glória do Senhor trabalha anti-horário. Ela não trabalha no horário, ela trabalha anti-horário. Por isso que a palavra do Senhor fala que 1000 anos é como um dia, um dia como um ano, e 1000 dias como um ano, e um ano como 1000 dias. A palavra do Senhor vai falar que as coisas são diferentes no reino do Senhor. Aquilo estava se abrindo, trabalha anti-horário, se abrindo, não trabalha fechando. Isso me chamou a atenção. Quando o pastor um belo dia ele pregou aqui falando sobre a presença do Senhor, sobre o que o Senhor trabalha, sobre as portas que são abertas e o movimento que traz, sobre os lugares espirituais em Cristo Jesus, eu lembrei que a glória do Senhor ela trabalhava anti-horário. Um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Não tem tempo. O Senhor me falou tantas coisas naquela hora que eu estava, o Senhor me trouxe de volta no meu corpo automaticamente. Ele me trouxe do jeito que estava, eu nem virei, ele me trouxe assim, eu estava de frente. E ele me trouxe, quando ele me trouxe, na hora eu falei, eu fui batizado com o Espírito Santo. E é aquela sensação do poder e da autoridade do Senhor Jesus Cristo, da virtude dele. E aí eu falei com o Senhor Jesus, eu falei, obrigado Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor me batizou com o Senhor Espírito Santo. E naquele momento ele falou algo para mim. Vai lá e me adora, se prostra e me agradece. Ele falou desse jeito no meu coração. Então eu queria deixar esse testemunho, irmão, para ver que o que é esse daí. Não é edificante para a igreja muitas das vezes, mas para mim foi algo maravilhoso. Mas como que eu consegui isso? Através da fé, da obediência de uma palavra de fé e de autoridade. Muitas das vezes você está diante de uma pessoa que ele carrega a fé, carrega o ministério do Senhor Jesus Cristo, vai fazer toda a diferença. Porque senão, de repente, se você não pega uma palavra de fé no seu começo, você pode se desviar. Eu poderia não estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de pregar um pouco, contar um pouco da minha vivência. E o Senhor, Ele fez pela misericórdia dEle, pela uma palavra de um irmão que foi saído, não porque ele é meu irmão de sangue, mas lá em cima não tem irmãos, são todos irmãos, né? E a gente vemos o amor de Cristo em nossos corações o tempo todo. Vemos que o Senhor Ele é maravilhoso. E Ele fez através de uma palavra de fé, Ele mudou a minha vida. Ele contou esse testemunho aqui esses tempos atrás, e ele falou, eu já vi pessoas com fé, mas é igual do meu irmão que caminho não. Eu falo uma palavra, ele pegava na mesma hora. Ele falou ali. Então eu me maravilho, irmão, porque tem pessoas ainda, tem cristão nessa terra que tem palavra e autoridade do Senhor Jesus Cristo, né? Então eu fico maravilhado com isso.